Bom dia, tarde e noite. E vamos aqui a mais uma rodada da previsão agora estendida. Lembrando para se inscrever, acionar a notificação, aqui os diversos vídeos, temos da Laninha atualizado, as regiões, o de 15 dias, hoje é o estendido, quinta-feira o 15 dias, sexta-feira estendido 15 dias e o Peter segunda, quarta e sexta. Aqui estão os canais que são parcerias. Se inscrever no do Peter, Marcou no Esporte, Tempo e Dinheiro, Sou Agro e Pense Jornal. Então vamos ao tempo. Com o patrocínio aqui da Signa, o seu GPS agrícola. Logo em seguida vem um vídeo mostrando as utilidades do GPS no dia a dia do campo. Ei, moçada, aqui é o Antônio. E aqui é o Gabriel. E a gente tá aqui, com o rei do GPS agrícola. Segue na GPS. Nós vamos lançar uma música chamada O Rei do Agro. Então, o que acontece? Nós somos os reis do agro. E o Segue na GPS são os reis do GPS, né, pessoal? E sabe o negócio? É o melhor que tem no mercado. Sabe por quê? Porque é 100% nacional, 100% brasileiro. Isso aí! Vem ser junto o Rei do Agro com o Antônio Gabriel e os reis do GPS junto com a Segna. Como é que é a moda, É mais ou menos assim, De caipira humilhado pra rei do agro. De caipira humilhado pra rei do agro. Aí que a roça venceu, hein? Tamo junto. Antônio Gabriel e segue na GPS agrícola. E vamos aqui, esse aqui do dia 6 ao dia 7, dia 6 ao dia 6 de março a 6 de abril. Vai secando aqui no centro da Argentina, grande parte da área de produção, Buenos Aires, La Pampa, São Luís, boa parte de Córdoba, sul de Santa Fé, sul do Uruguai e aqui também a parte das frutas na parte oeste da Argentina em direção aos Andes. No Chile continua ruim de chuva, com um pouco mais de chuva aqui no extremo sul do continente, entre a Patagônia, a Terra do Fogo e as Malvinas. Quando a gente vai subindo para cá, a gente vê que tem essa parte da anomalia positiva. Uma boa parte dessa anomalia positiva agora nesses próximos 10, 15 dias, onde a chuva se concentra principalmente nessa região. Então, apesar de indicar anomalia positiva entre Uruguai, Argentina e sul do Paraguai, é uma anomalia que engana um pouco, porque são chuvas concentradas que nós vamos ter. É chuva mal distribuída, pode ter períodos de muita chuva e períodos longos de pouca chuva. Às vezes isso dá mais transtorno do que ficar abaixo da média, bem distribuída a chuva. Aqui vai facilitar a colheita na safra argentina, principalmente aqui em Córdoba, sul de Santa Fé, Buenos Aires e La Pampa e São Luís. Então essa região aqui até ajuda. A Argentina já teve problema na fase inicial da safra de verão. Essa chuva aí ajudou bastante a dar uma estancada, não ter um prejuízo maior ainda, embora possa ter dado um ou outro prejuízo em lavouras em relação a granizo e algum excesso de chuva alguns dias atrás. Aqui no Brasil, os prejuízos já foram grandes, essa chuva agora ajudou a recuperar um pouco a umidade no solo, longe do ideal, mas está ajudando. O pessoal do arroz aqui ajudou um pouco, algumas lavouras tardias de soja também tiveram um bom auxílio. O problema são até os temporais que acabam prejudicando com excesso de chuva e ao mesmo tempo granizo e vento. Então, o sul do Brasil vai ter chuva nesse mês de março, não o mês todo, concentra mais os primeiros 15, 20 dias e depois dá uma diminuída. Aqui melhora um pouquinho de nada aqui no Paraná. Santa Catarina tem alguns episódios de chuva que a gente fica com o pé atrás em relação a esses volumes, que são muito irregulares. Pode chover bem num canto e não no outro, mas que vem a metade do que está indicando aqui já está excelente para ajudar nos rios do Vale do Itajaí, Planalto Norte, aqui no sul do estado, que tem muitas regiões que estão com problema até de abastecimento d'água. Então, esse excesso de chuva aqui nessa região, por um lado, é bom. Não está se confirmando 100%, então ficamos sempre com um pé atrás. É chuva irregular e não é 100% confiável no sentido de vir todo esse volume que está indicando. Mas ajuda. E boa parte se concentra agora nessa semana. Assim como no Paraguai, então, na área do milho, safrinha, a situação dá uma melhorada nessa parte de março, aqui pegando Mato Grosso do Sul, São Paulo também melhora, principalmente semana que vem, essa semana não tanto. Essa região aqui também, mais entre o fim de semana e semana que vem. Aqui, mais nessa semana. Santa Catarina, um meio termo.
Aí quando a gente pega aqui mais ou menos de 20 de março a 20 de abril, nós já temos uma diminuição de chuva avançando pelo Uruguai, essa parte da Argentina e sul do Rio Grande do Sul. Aqui continua com um tempo mais seco, assim como grande parte do Chile e acima do normal aqui, mas não muito. Na área de produção da Argentina, o lado bom é que vai facilitar a colheita aqui entre Córdoba, Santa Fé, Entre Rios e Corrientes. E o Uruguai também, mas começa a diminuir a chuva nessa região aqui e também no sul do Brasil. Uma boa parte dessa anomalia pode acontecer esporadicamente, mal distribuída a chuva entre a segunda parte de março e vamos dizer assim, o final de março e o final de abril. Então poderemos ter alguns eventos esporádicos de chuva intercalado com períodos maiores de tempo seco. Então não dá para se fiar 100% nessa anomalia positiva, mas já é pelo menos uma esperança de pelo menos uma parte de março e abril ser favorável, principalmente aqui para o milho safrinha. Talvez mais no começo de abril, por causa da entrada de frentes frias mais significativas, possa trazer alguma chuva um pouco melhor nessa área do Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraná e sul de São Paulo. No Rio Grande do Sul começa a secar. O Rio Grande do Sul começou a ter chuva primeiro e é o primeiro a diminuir a chuva. Gradativamente, à medida que avança para o final de abril, maio, a chuva vai diminuindo em toda a região sul, norte da Argentina, Paraguai, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mas teremos essa folga agora entre março e parte de abril, que vai auxiliar na parte do milho safrinha, aqui também no Paraná, Paraguai principalmente, alguma coisinha no São Paulo. Aqui também auxilia na implantação de pastagens de inverno, algumas lavouras que ainda estão em andamento para finalização, vamos dizer assim, para fruticultura também ajuda, porque agora é importante que tenha água para ela aproveitar um pouco o mês de abril para se preparar para a próxima fase de produção, as frutas em geral. Então é importante que essa chuva realmente venha. Até agora, os modelos previam um valor X de chuva e não veio tudo isso. Esse é só o meu medo. Mas como a anomalia é um pouquinho mais acima do que o normal, se não vier 30%, 40% ainda está bom. Não pode vir metade disso aqui, daí realmente complica o caldo. Vamos ficar com o pé atrás nesse sentido. E aqui o período todo, tu vê que começa a ficar mais seco no centro-sul do Rio Grande do Sul, Uruguai, toda a área aqui da Argentina, a área centro-sul da Argentina, tirando o sul do continente. Para a Argentina, de certa maneira, tem uma vantagem que vai facilitar a colheita na grande área de produção. Talvez prejudique um pouco aqui na parte mais ao norte. No Uruguai já começa a preocupar para o pessoal da pastagem, começa a perder qualidade mais cedo e também os incêndios, é uma coisa que preocupa. Mesma coisa aqui na campanha e no oeste do Rio Grande do Sul, pode começar a ter problemas já com falta de chuva mais ali no final do período. Nessa área do Rio Grande do Sul, como uma boa parte dessa anomalia vai vir agora em março, deixa uma situação um pouquinho mais confortável para o plantio da safra de inverno, os cereais, mais lá para o final de decorrer de maio. O pessoal que faz transplante de fumo também tem que ficar atento, a hora que der condições vão fazendo gradativamente, já lembrando que logo vai vir as primeiras geadas. E também o pessoal da fruticultura, isso pode ser um alento. Aqui talvez não tanto, mas aqui pode ser um alento para o pessoal da uva, da maçã, da pera, do mirtilo, do caqui, que são fortes nessa região. Assim como em Santa Catarina, também aqui as pastagens de inverno, o pessoal já pode iniciar agora, começou a ter um pouco de chuva, não é o ideal, mas já melhora toda essa região aqui, assim como também no nosso Planalto, o pessoal já pode começar aqui na Serra a pastagem de inverno para quando chegar abril, maio ter uma condição melhor. De maneira geral, isso aqui vai auxiliar Santa Catarina nesses próximos 40 dias em relação ao abastecimento, em relação à finalização de algumas lavouras, fruticultura, pastagem, até piscicultura também, porque está precisando de água nos açudes, água nos rios para dar uma melhorada, reservar água nas áreas de açude, porque logo vai começar o período do alho, da cebola, e isso exige bastante irrigação, reservar água aqui no Vale do Rio do Peixe, do meio oeste, para o combate à geada, ali para a partir de final de julho, agosto em diante. Então é tudo uma situação que precisa realmente passar um quadro bom para que essa chuva aqui realmente venha. E no Paraná, assim, dá um pequeno fôlego no Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul e São Paulo em relação ao milho safrinha na parte da água. Aí a preocupação
passa a ser também o frio. Aqui eu peguei os últimos 7, 10 dias do período. Vocês veem que começa, à medida que a gente se aproxima do final de abril para maio, começa a dar uma diminuída na chuva geral no Cone Sul. Por isso que eu digo, é um período em que vamos ter muita irregularidade na chuva. Uma parte dessa chuva pode vir às vezes em 1, 2, 3 dias, depois ficar vários dias sem chover. É esse que é o pé atrás que a gente tem que ficar em relação a março e abril, que pode ter uma distribuição bastante irregular da chuva, que é característica da Laninha, tanto no tempo quanto no espaço. No tempo, períodos longos sem, períodos curtos com bastante chuva. No espaço, tipo hoje, aqui na cidade choveu muito pouco. No norte do município deu uma pancada forte e teve locais que nem choveu. Lages, mesma coisa. Litoral sul também. Teve locais que deu temporal com danos e teve locais que mal choveu. Então é esse tipo de situação que a gente vai conviver entre março e abril. Uns vão ter a sorte de pegar uma boa chuva, outros terão o azar de pegar pouca chuva. E como o solo está com uma deficiência muito grande de água, qualquer facilitada nesse sentido pode prejudicar mais lá na frente. Na temperatura, essa primeira parte, agora de março a abril, nós temos o que? Abaixo do normal no sul do continente, na Patagônia, Terra do Fogo e Malvinas. Nessa área central da Argentina vai ficando de normal um pouquinho acima, mais nesse canto aqui. Boa parte da área de produção de normal abaixo da média. No sul do Brasil começa a voltar o padrão normal para menos, começa a entrar as primeiras massas de ar frio, trazendo queda na temperatura, de maneira que entre 6 de março e 6 de abril, essa região aqui fica em torno da média, abaixo da média aqui no Uruguai e Rio Grande do Sul, alguns pontos aqui do leste, mas já começa a ficar dentro do padrão, com o outono chegando mais cedo. Inclusive ele chega agora, nessa sexta e fim de semana, o outono clima. Esqueçam o calendário é para inglês ver, é só um evento astronômico. Quando a gente pega a segunda parte, que é mais ou menos ali entre 20 de março e 20 de abril, nós temos frio um pouco, de normal a frio no sul do continente, um pouquinho mais quente nessa área aqui da Argentina, aqui nessa parte noroeste e norte da Argentina de normal a frio, nessa área branca dentro do normal, na região sul do Brasil já vai ficando mais friozinho, pegando aqui o Uruguai com temperaturas abaixo do normal, Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná. Então, a região sul, de normal a um pouco abaixo da média, entre final de março até meados, final de abril. O Paraguai, essa região aqui, mais ou menos dentro do padrão, que é o quê? Gradativamente, madrugadas mais frias, tardes quentes ainda, mas alternando mais. E aqui, nessa parte do sudeste, também. Isso aqui vai ser o quê? Um indicativo para o pessoal da parte do comércio, de lojas, onde nós vamos ter o quê? Já a partir desse fim de semana, a primeira queda de temperatura, é interessante o pessoal aproveitar para tentar o quê? Explorar essas oscilações da temperatura para que possa ter uma venda um pouco melhor. São Pedro vai fazer a parte dele, o frio vai vir. O que falta definir é o quê? É a condição da economia que vai estar nesse período. Nós temos a guerra que está em andamento lá no hemisfério norte, isso tem reflexo na economia do mundo todo, então tem que ter cuidado. A parte da natureza ela vai ter, que é o frio. A parte da economia que é uma incógnita. Então, produtos bons que aqueçam e que tenham preço, assim como a culinária, assim como a parte da hotelaria, a parte dos agenciadores de turismo, ter planos, pacotes bons que façam o pessoal ter o turismo interno, né? Aproveitar a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, algumas áreas do Paraná, algumas áreas da Serra da Mantiqueira, São Paulo, a região da Serra do Rio, da Serra do Espírito Santo, locais que vivem e que aproveitam o frio, que dá para explorar com cálculos assim, com bastante criatividade. Aqui o período todo, de agora até final de abril, nós temos o quê? Grande parte do Cone Sul em torno abaixo da média, mais quente aqui nessa área central da Argentina, mais frio na Patagônia, um pouco mais frio no norte e noroeste da Argentina, na região sul do Brasil, fica alternando entre períodos de frio aqui abaixo da média no centro-sul do Rio Grande do Sul, Uruguai. Na região sul como um todo, entre normal abaixo da média, Paraguai normal, Mato Grosso do Sul, São Paulo, já um pouquinho de normal, um pouco abaixo da média. Isso significa que nós vamos ter alternância entre frio e calor ao longo desses dias, que vou mostrar agora alguns episódios. Por exemplo, agora,
Esse aqui é do dia 10 de abril. Tu vê que está entrando uma massa de ar frio aqui no centro da Argentina, que pode, inclusive, na província de Buenos Aires, lá pelo dia 11 ou 12, trazer algum risco de geadas bem pontuais em alguns locais aqui no centro da província, La Pampa, talvez aqui em Rio Negro. Pode trazer alguma queda mais forte da temperatura, pegando aqui Córdoba, São Luís, toda essa região central da Argentina, pode ter uma queda maior da temperatura no final dessa semana e fim de semana, e aqui no sul o frio vai avançando. Continua quente entre o Paraguai e a região sul, Mato Grosso e São Paulo, agora até o final dessa semana, e aí quando chega ali mais ou menos o dia 12, olha a queda que nós vamos ter. O frio avança na direção da região sul, pega boa parte da Argentina e já começa a esquentar no centro do Chile e oeste da Argentina. O ar frio está aqui, depois ele vai deslocando, começa lá em cima a virar o vento e vai entrando o ar mais quente aqui e também com a aproximação de outras baixas pressão, puxando o vento de norte. Aí tem o efeito das montanhas. Fica mais quente nessa aqui, o vento zonda que eles chamam, dá uma aquecida nessa parte da Argentina e Patagônia, ainda frio, na média, claro, começa frio o fim de semana, início da semana, depois vai esquentando. Aqui o contrário, aqui o ar frio vai avançando e dominando essa região. Não dá para descartar, que nem eu disse, algum frio, alguma preocupação no lado da Argentina com algumas temperaturas mais baixas que o padrão. Toda essa região aqui vai ter temperaturas abaixo do normal. Aqui na Serra Catarinense, talvez alguma geada na terça ou quarta-feira da semana que vem. Então nós vamos sair de um clima quente para um clima mais frio, típico de outono, aqui no sul do Brasil. Tu vê que vamos ter uma queda de temperatura que provoca uma pequena friagem em direção ao centro do continente, Mato Grosso do Sul, Paraguai, norte da Argentina, fica mais frio entre o Rio Grande do Sul, Uruguai e nordeste da Argentina, começa a esfriar em Santa Catarina, no Paraná, e aos poucos vai empurrando o calor para cima do Rio, São Paulo, depois esfria por lá também. Aí no dia 17, nós temos o que? A queda de temperatura. Esquenta aqui na Patagônia, volta a esquentar aqui no centro-sul da Argentina, que é normal, e fica frio aqui no norte da Argentina, Paraguai, Uruguai, região sul e sudeste. Aqui a gente vai ter um período de frio. Isso aqui são dias, então é óbvio que nós vamos ter esse andamento. Entre o dia 12, 13, 14, esfria aqui em São Paulo, esfria no Rio de Janeiro, lá por domingo, segunda-feira, talvez um pouco antes. A região sul fica com um clima extremamente agradável entre 11 e 12 de abril até o dia 17 e 18 de abril. As temperaturas ficam abaixo do normal, por isso marca a entrada do outono. Nós vamos ter madrugadas frias, tardes quentes. É frio, é um frio mais forte para essa época do ano. Não vão querer temperaturas abaixo de zero no sul do Brasil, não. É frio para março, para mês de março, que já aqui não é muito comum. Poderemos ter alguma geada aqui no sul de Santa Catarina, pequena chance nos Campos de Palmas, mais regiões bem elevadas. Só que essas quedas de temperatura, quem tem feijão, quem tem soja, quem tem... O milho gosta, para o milho vai ficar excelente. Frio de manhã, esquentando à tarde, tendo umidade. Soja, feijão, não. Esses não gostam de clima madrugadas frias porque dá doença. Então ferrugem, antracnose, para quem tem alguma coisa de horta comercial requeima, para quem tem alguma coisa de batata pode ter também requeima. Então um pouquinho de atenção. Para fruta é bom, para fruta, principalmente a variedade Fuji, vai começar a melhorar bastante a coloração e o sabor agora do final de sexta, sábado e diante. Então esse período de frio, ele ajuda na fruticultura, ajuda no milho, que ele gosta de frio, calor, prejudica quem tem soja tardia por causa de doenças, tem que ficar atento, prejudica até mesmo o arroz, que tiver aqui, ó, é um risco para o pessoal do arroz entre Cachoeirinha, essa parte do Rio Grande do Sul e alguma coisa aqui em Santa Catarina que esteja em fase final de florescimento e enchimento de grão, a temperatura pode ficar num nível crítico para essas lavouras. Então é aquela situação, quando chega frio muito cedo, ele ajuda determinadas culturas e prejudica outras. E pode ajudar nas vendas do pessoal de roupa de frio e gastronomia e hotelaria. Então é um balaio de gato. Para uns prejudica, para outros ajuda. E no conforto geral, com certeza ninguém vai reclamar muito não, porque realmente o calor tem enchido a paciência. Até mesmo aqui os cariocas vão ter um refresco no ar frio. Esse aqui é outra queda de temperatura no dia 4 de abril. Tu vê que já, mesmo 4 de abril já tem outra massa de ar frio. Ela vem antes.
Eu estou só colocando alguns dias para exemplificar o alcance. Baixa temperatura no centro-sul, vai baixar mais aqui no sul. Já há um certo risco de geada nos Campos de Palmas, aqui na Serra Catarinense, na Serra Gaúcha, talvez aqui no sul do Rio Grande do Sul, na Mantiqueira também, aqui em alguns pontos aqui na divisa entre Rio, Minas e São Paulo, uma friagem aqui no Mato Grosso do Sul. Então já está sinalizando um sinalzinho amarelo para alguns eventos de frio mais importantes em abril. Um outro período é aqui no dia 16, 17 de abril. 15, 16, 17 de abril tem outra entrada de frio que também pode chamar atenção. Essa aqui já é mais perigosa. Já estamos num período mais avançado, a duração da noite é maior, então nós poderemos ter alguma geada nessa região aqui do sul do Brasil, uma chance aqui no sudoeste, pequeníssima chance na região do Cascavel, Baixada, algumas áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná. Então já tem uma queda. Curitiba já pode ter alguma geadinha de leve na Grande Curitiba. Aqui frio na Mantiqueira, frio em São Paulo. Nessa parte aqui já começa a cair. Também o frio já começa a atrapalhar porque ele reduz o ritmo do desenvolvimento do milho, ele alonga o ciclo do milho. Quanto mais alongar, mais risco vai ter mais lá na frente. Tem um que sempre me pergunta, perguntou agora, Curitiba vai ter temperaturas abaixo de zero durante o inverno? Vai ter abaixo de zero, vai ter pontos da cidade que vai passar de 3, 4 negativo, vai ter frio, não precisa ficar toda hora perguntando se vai ter frio ou não, porque vai ter frio esse ano na Grande Curitiba, vai ter períodos de calor, períodos de frio intenso, em todo o estado do Paraná, principalmente de maio para frente, a área de geada já começa a avançar por toda essa região aqui. É um risco que vai ter para o milho safrinha. A chuva irregular e a geada chegando cedo. Pode ter geada nessas áreas aqui do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, entre meados de maio e junho? Sim, com certeza, um risco mais alto que o normal, assim como a área do café aqui em São Paulo e Minas Gerais, até aqui no norte do Paraná também, aqui no oeste do São Paulo também, poderemos ter risco de geada finalzinho de maio, meados de junho para frente. É um ano arriscado porque a laninha continua, vai ganhar força, a água do nosso oceano aqui vai começar a baixar. Esse período de água quente agora em março, começo de abril, favorece um pouco algumas áreas de chuva aqui no sul, depois ela volta a diminuir, volta a secar, fica bem alternado. É um ano muito problemático em função da atuação da laninha que não vai parar tão cedo. Nós vamos ficar com esses problemas até o final do ano e início do ano que vem. Já em compensação, esse frio ali de agosto, de abril, pode ajudar muito o pessoal na fruticultura, na parte do comércio, que nem eu volto a dizer, o comércio tem que se preocupar principalmente com a economia. O cinturão verde de Curitiba já pode ter algum problema com geada no mês de abril, assim como menor chance ali o sul de São Paulo, uma chance pequenininha na parte alta, não o pessoal da banana. O pessoal da banana acho que mais a partir de final de maio para frente. Então é um ano em que nós vamos ter problema na safrinha em relação a frio e chuva bastante irregular. Pessoal do comércio, economia. O frio, a parte de São Pedro ele vai fazer. Pessoal que plantou feijão do tarde, soja do tarde, começa a preocupar com doença e com parte de alguma geada a partir da segunda parte de abril para frente. Poderemos ter nesse período 2, 3 ou até 4 entradas de frio. E óbvio que nesse intervalo também vai ter calor, não é só frio. Vamos ter picos de temperatura. Alguns dias de calor forte e curtos, intercalado com frio. Isso vale para toda a região sul, guardando a proporção em cada área. No litoral, poderemos ter algum frio mais forte mais cedo que o normal. Assim como nosso amigo lá de Campinas poderá ter algum frio também abaixo de 10 graus, final de abril ou decorrer de maio para frente, que não é muito comum. E o nosso amigo lá de Curitiba também não se preocupa que ele vai ver geada fora do centro da cidade com mais intensidade esse ano. E chuva bastante irregular. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, acompanhar os diversos vídeos. Lembrando que na próxima quinta-feira tem previsão de 15 dias, sexta-feira estendido 15 dias e o Peter segunda, quarta e sexta e os nossos canais parceiros, onde vocês também devem se inscrever. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na quinta.